Pessoal, tudo bem? Aqui é o Dr. Ícaro Alves Alcântara, médico, atendo em Brasília, Distrito Federal, mas atendo online gente do mundo inteiro. Meu site é o icaro.med.br. Então, hoje eu queria conversar com vocês sobre uma condição muito comum, principalmente em idosos, que é o quê? Inchaço nas pernas, aquele inchaço ali perto dos tornozelos, que sobe um pouquinho ali, quase chegando à panturrilha, ok? E que, ao mesmo tempo, o idoso que apresenta esse inchaço, muitas vezes ele reclama de insônia à noite. Por quê? Porque ele começa a dormir e aí ele tem que ir ao banheiro várias vezes, acaba sendo acordado por essa urgência de urinar com muita frequência. E o que isso pode ter em comum? E o que são as causas mais comuns desse tipo de coisa? Boa noite para todos. Vou explicar para vocês por que eu acho isso importante. Recentemente, eu fui almoçar com a minha filha e vi uma senhorinha lá no self-service, né, que a gente gosta de ir natural, o Engenho Restaurante, um excelente restaurante aqui de Brasília, recomendo muito. E ela vinha apoiada pela filha ou pela neta dela e com as pernas bastante inchadas, principalmente a parte dos tornozelos, tá? E aí eu tava com a minha filha, eu aproveitei para falar: filha, dá uma olhada nos tornozelos dessa senhora. Ela olhou e eu tentei começar uma explicação da fisiologia daquilo, porque a minha filha disse que quer ser médica no futuro. Ela tem 15 anos de idade, a gente acabou mudando de assunto e aquilo ficou na minha cabeça, o tanto que a senhorinha idosa tava com os tornozelos inchados, né? E aí, mais recentemente, eu atendi no consultório uma senhora com a queixa dos tornozelos inchados, os dois, ao mesmo tempo, simétricos, e uma insônia, porque levanta à noite demais para poder urinar. E aí eu expliquei para ela por que isso acontece e resolvi trazer essa explicação para vocês aqui. É o seguinte, gente, pensa comigo. 92% do sangue é água, certo? Então, uma pessoa que toma pouca água, como a maioria dos idosos toma pouca água, aliás, a maioria das pessoas toma pouca água, a pessoa que toma pouca água vai ficar com o sangue mais grosso ou mais fino, gente? Mais grosso. Um sangue mais grosso, ele não circula direito, certo? Então, por não circular direito, ele tende a descer para os membros inferiores, mas ter dificuldade de subir, ok? E lembrando que por não circular direito, esse sangue vai ter uma maior tendência a, por não circular direito, fazer com que a pressão sanguínea arterial tenha que ser elevada. Por quê? Porque este sangue, ele para ser circulado, vai precisar que as artérias exerçam uma maior pressão nele para ele poder circular. É igual você faz com um tubo de pasta de dente quando ele está no fim. O que você faz? Você espreme para sair pasta. Quanto mais a pessoa é desidratada, ou seja, quanto menos água essa pessoa toma, mais as artérias vão ter que apertar o sangue, porque 92% do sangue é água, esse sangue vai ser grosso para ele poder circular. Ok? Mas isso as artérias. As veias não têm essa força para apertar o sangue. Então as veias, quando recebem um sangue muito grosso, elas tendem a estourar, causando varizes ou abrir vários poros que permitem a passagem de água para o tecido subcutâneo ao redor. Então, geralmente, o idoso tem uma circulação ruim, ainda toma pouca água e boa parte dos idosos é sedentária. O que acontece? O sangue desce, mas não consegue subir. E aí, os pés e os tornozelos tendem a ficar inchados porque as veias ficam congestas com sangue que não consegue subir, porque ele é grosso demais, e esse sangue começa a perder água para o tecido ao redor. Então, o inchaço está explicado, principalmente ao longo do dia e, sobretudo, no final do dia. Tudo bem? Quanto mais ele persiste o dia inteiro ou vem mais cedo, mais grave é isso, tem que investigar veias, artérias e também o coração, tá bom? Pode ser insuficiência cardíaca, insuficiência renal, outras causas. Mas vocês entenderam então por que a maioria dos idosos, quando tem problema circulatório,
sedentarismo e toma pouca água, acaba inchando pés e tornozelos, né? Para descer todo santo ajuda. Então o sangue grosso ele desce, mas não consegue subir, então acaba vazando a água para os pés e tornozelos, ok? Mas Ícaro, o que isso tem a ver com o idoso que tem isso, ficar levantando à noite várias vezes para urinar, o que prejudica seu sono? Explico. Se o sangue não consegue subir quando o idoso está ficando o dia inteiro sentado ou de pé, o que todos nós fazemos para dormir? A gente deita. Então uma coisa chamada retorno venoso melhora. Ou seja, deitados, aquele sangue que estava no idoso, com os pés inchados, com o tornozelo inchado, ele é uma pasta grossa, tem pouca água, má circulação, ele volta ao longo das primeiras horas da noite. Quando ele volta para a circulação aqui de cima, acaba caindo na circulação renal. E quando os rins recebem sangue, a função dos rins é produzir urina, por vários motivos fisiológicos diferentes. Então, aquele sangue que ficou represado nas pernas, ele vai poder voltar quando o paciente está deitado. Só que depois de algumas horas, porque ele volta lentamente. Aí o idoso começa a acordar várias vezes durante a noite, certo? Para poder urinar, porque o sangue finalmente voltou e os rins tiveram como funcionar. Ele não bebe água direito durante o dia. Então, Ícaro, salvo situações onde o idoso ou a pessoa mais nova não tenha problema cardíaco e não tenha problema renal, o que essa pessoa pode fazer? Esse idoso ou essa pessoa podem facilmente tomar mais água durante o dia, evitando tomar água ali 1, 2 horas antes de dormir e fazer mais exercícios durante o dia, principalmente os aeróbicos. O que isso vai fazer? Vai otimizar a entrada de água, que vai liquefazer melhor o sangue, torná-lo mais fino, e a sua circulação durante o dia. Então a circulação renal, ela vai ser ativada melhor durante o dia para a produção de urina. E o sangue mais fino, ele vai ter como descer e subir com mais facilidade, o que vai gerar menos acúmulo nas pernas, por tomar água de hora em hora em quantidade suficiente, ok? E ao mesmo tempo fazer mais exercícios ao longo do dia, coisa que todo idoso deveria fazer, se não tem nenhuma restrição médica pela parte cardíaca e renal. Tomar água de hora em hora mesmo sem sede, como eu explico no meu livro, que você pode baixar gratuitamente nos links da bio, no link da bio, tá? Tomar água de hora em hora e exercitar-se. Idoso deveria fazer exercício aeróbico, nem que fosse 5 minutinhos manhã, tarde e noite, começo da noite. E não tomando água perto da hora de dormir, já tomou direito durante o dia e se exercitou, provavelmente vai diminuir o inchaço e vai ter menos água para voltar quando deitar, porque não tomou perto da hora de dormir e não teve um acúmulo lá no tornozelo e nos pés. Resultado, o sono vai ser mais produtivo, com menos despertares noturnos por conta de bexiga cheia, tá? E vai ter menos inchaço e problema de circulação durante o dia, que poderiam culminar em problema de sono e problemas circulatórios maiores durante a noite. Deu para vocês entenderem? Então, eu até falei com a paciente quando veio ao consultório, eu vou soltar um vídeo sobre isso, porque eu tenho certeza que isso vai ajudar muita gente, principalmente quem tem esse inchaço de tornozelos e de pés, e quem lide com idosos que tenham esse inchaço, que muitas vezes faz o idoso ficar andando pela casa, sabe, sem conseguir dormir direito, tá? Agora, como colocaram aí, e quando esse edema acontece somente em um lado? Aí tem que ir num angiologista para investigar, porque eu estou falando do quadro simétrico dos dois lados, ok? Bom, era isso que eu tinha para falar nesse vídeo rápido para vocês hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, curtam, comentem, compartilhem, porque eu tenho certeza que isso pode ajudar várias outras pessoas, tá bom? Um grande abraço, fiquem todos com Deus. Até mais.